Gente, nós vamos ver daqui a pouquinho mais uns 4 minutinhos daquilo que o doutor Marcos Ferreira vai falar sobre primeira questão. Por que a professora Monique ela acabou sendo liberta da prisão? Por que ela teve essa chance de responder o processo em liberdade? Segundo, por que a professora Monique, aí essa parte sou eu que vou comentar com você agora, por que a professora Monique retornou à prisão? E aí você vai ver como que o Dr. Marcos vai apontar a justeza, né? Aquilo que foi justo em relação à decisão do STJ de conceder a Monique a liberdade para responder esse processo, porque ela não representava absolutamente mal nenhum à sociedade. Aliás, os processos foram revelando a total inocência da professora Monique, ainda que o público fique com aquilo que a mídia mancomunada faz. Porque falar que uma mulher maltratou seu filho dá muito dinheiro para muita gente. Mas o STJ, olhando os autos, conferindo tudo, que a juíza também produziu, né, as provas que inocentavam a professora Monique, a juíza conferiu e, digamos assim, sentenciou, o STJ falou, não, essa mulher tem de responder o processo em liberdade porque não há nada que prove essas coisas de que a acusam. Essa é uma questão. Mas aí vem o ex-maridinho dela, o pai do menino Henri, que desde o começo ele sabe que ele foi muito mais omisso do que a ex-esposa em relação ao filho de ambos e faz por aí fazendo campanhas de difamação, de injúria, de calúnia, de mentiras deslavadas, com nítidas pretensões de ascensão social. Agora ele é candidato, ele é pré-candidato, né? Só não é candidato ainda porque não chegou a época, mas ele é pré-candidato pelo MDB do Rio. Então o homem está aí surfando em cima do cadáver, da imagem e da memória do próprio filho. E assim como o Brasil faz a determinados políticos, a população está fazendo em relação a esse homem. Tratando-o como se ele fosse um homem íntegro, um homem sofrido, um homem que se importava com o filho. Né? Tudo muito estranho. Não se está aqui querendo inocentar Jairinho. Jairinho vai pagar por tudo que ele fez. Mas é estranho que tem uma outra parte dessa história que deveria estar sendo investigada e nem sequer será investigada, né? Que é o senhor Leniel. Mas para você ver que não se trata de uma implicância pessoal, de ofensas pessoais, né? Eles criaram uma situação para prender a professora Monique, criaram uma mentira, colocaram mentiras no processo. A professora Monique voltou a ser presa agora por uma mentira. Agora não, já faz mais de um mês que ela está presa, infelizmente. E criaram toda uma situação simplesmente porque esse homem precisa dessa mulher presa, porque ela aqui fora estava representando a verdade. Ela era tão discreta, mas as poucas e parcas postagens que ela fez sobre o caso começou a mostrar para a sociedade quem é o pai do menino. Muita gente, talvez as pessoas não se manifestem como aqueles que apoiam o Leniel, mas muita gente sabe no seu íntimo que é alguma coisa de errado com esse homem, e a gente precisa bater nessa tecla, porque isso é que é uma questão de justiça. Se a mãe está presa porque ela não conseguiu detectar o que estava acontecendo com seu filho, o pai que soube do próprio filho não estará preso? Ou não estará nem sequer sendo investigado? Veja se você não acha estranho algumas coisas que ele consegue produzir aqui. Vou tentar reproduzir uma conversa dele aqui com, acho que é uma página chamada Entendi Direito, né? É um trocadilho aí do entendi com direito da justiça. Olha o que ele vai dizer, eu vou tentar interromper aqui para fazer os devidos comentários. Ó, primeira coisa. Tem umas coisas que a gente vai andando por aí, eu não sabia o que era um narcisista, eu não sabia o que era psicopatia. Né? São psicopatas extremamente inteligentes que te botam no bolso. Monique quase botou no bolso a juíza. A juíza ficou lá 12 horas falando lá e ela conseguiu passar uma visão para a juíza de coitadinha, uma coisa que não era. Muito pelo contrário, Monique era a mulher que ia parar o Jair. Os psicopatas, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Estamos dando voz para elas e por isso que esses crimes têm aumentado. É algo que você não consegue. A gente que tem alguns pilares morais, valores, né? Não entende isso. Éticos e morais, não consegue entender. E talvez nunca vamos entender. Não. Veja só a capciosidade desse Leniel. Ele se passa como coitadinho, mas você prestou atenção, são coisas assim tão curtinhas e tão ágeis
que as pessoas que não têm tempo não percebem o ardil do que está acontecendo. Olha só, ele está aí se achando o senhor da realidade, ele está falando mal da juíza, uma juíza que tomou decisões muito bem embasadas, mesmo as decisões mais amedrontadas que ela tomou, que eu julgo que ela tenha tomado, por medo de ser executado, como a juíza Patrícia Acioli foi executada pelas milícias do Rio de Janeiro. Nós temos aí o Leniel, que se trata de alguém que, se não é miliciano, ele tem relações viscerais com as milícias do Rio, tanto é que o seu amigo, advogado, Ailton Barros, está preso neste dia, preso por tentativa de golpe de Estado, por assassinato, por assédio moral e ou sexual, por atropelamento, por tráfico internacional de drogas. Esse é o advogado Ailton Barros, um homem que se dizia evangélico e profundamente moralista, muito pior que a professora Monique, e amigo, amicíssimo pessoal do Leniel. A amizade dele em relação ao Leniel pesa tanto que neste ano, no aniversário do menino Henri, que ele iria fazer um aniversário, o Leniel simplesmente sumiu, porque esse amigo dele, bandidinho, foi preso exatamente no dia do aniversário do menino Henri. E as pessoas não percebem isso. Aí o Leniel fica quietinho, caladinho, de repente ele reaparece aí no programa da Globo, né, no Linha Direta, depois ele reaparece muito vitorioso na entrevista com a Ana Beatriz Barbosa. E o que esse Leniel falou nesse trechinho de vídeo que você viu e a gente às vezes não percebe? Primeiro, ele está falando mal da juíza e ele agora virou especialista, ele detecta que são psicopatas. O que são psicopatas para ele? É a professora Monique, que ele vai dizer que ela conseguiu driblar a juíza. Pois é aí que o Leniel dá um tiro no próprio pé, porque se a Monique conseguiu driblar a juíza, e ela não conseguiu, tanto é que ela está presa, é o Leniel quem está conseguindo driblar todo o sistema jurídico do Rio de Janeiro, e por que não dizer do Brasil, está conseguindo driblar a sua percepção, a percepção da população, que vê nele um homem sofrido, e em sendo um homem sofrido ele faz acusações falsas contra a ex-mulher, e ele também zomba da justiça, porque ele vai ascender a política fazendo essas coisas. Quer dizer, se é pra gente ficar falando aqui no senso comum do que é psicopata, psicopata é o senhor Leniel, que está driblando a vontade, a opinião pública, os poderes da República, a justiça do Rio de Janeiro, está driblando porque alguém ali está querendo ser driblado, né? Eu vejo isso mais como um mancomunamento, uma coisa assim de amiguinhos, né? Tanto é que ele está aí fazendo direito. Como é que um cara pode estar nessa luta que ele está estudando direito? Vá se investigar para saber como é esse curso de direito que ele está fazendo. Enfim, o psicopata é esse cara que consegue passar uma imagem e consegue colocar a mulher para ser morta na prisão. Ela sofre riscos lá. Eu até fiquei pensando se da outra vez que a juíza até colocou ela em regime domiciliar por causa das ameaças à prisão, será que essas ameaças não estariam vindo, não é do pai desse menino? Porque dizem, não tem como provar, que ele está até namorando com filhas de presidiárias. E aí, gente, Deus vê todas as coisas, Deus está vendo que há muitas mancomunações aí, sabe? E de repente o desejo desse homem pode até se cumprir, de uma professora Monique morrer na prisão. Então, se ele se sente no direito de sair por aí falando que a ex-esposa é psicopata, que a ex-esposa dobrou a juíza, eu tenho o direito de, como cidadão, na mesma vibe daqueles que vêm a público comentar nas minhas postagens coisas mentirosas e desgraçadas contra a professora, eu também me sinto no direito de dizer, a gente tem de suspeitar desse cara. Ele que é o grande psicopata. Esse trechinho que eu passei para você prova isso. Psicopata nesse sentido, não é nem psicopata, que psicopatia seria uma doença, é perverso, se traveste de sofrido, coitado, cheio de saudade, mas na verdade está surfando na grana, no prestígio social, na credibilidade. E a minha oração é que Deus abra os olhos das pessoas, porque sim, a gente precisa confiar na justiça divina contra esse tipo de perversidade que usa até o nome de Deus. E agora estou sabendo que são os psicopatas porque a Monique conseguiu dobrar a juíza. A Monique não conseguiu dobrar a juíza se convenceu com as provas, não tem nada de psicopatia. Psicopatia, senhor Leniel, é você usar de mentiras
para conseguir colocar a sua esposa de volta na cadeia, sendo que ela não oferece nenhum risco à sociedade. Mas você fica por aí o dia inteiro falando mal dela e alegou à justiça que ela estava atrapalhando o curso do processo, ela estava atrapalhando você a fazer isso, não é? Mas enfim, gente, preste atenção nas palavras melhores do que as minhas, sábias e agradáveis e tenazes do professor e do advogado doutor Marcos Ferreira. O que importa agora nesse vídeo é reproduzir alguns fundamentos de decisões dos tribunais para que vocês compreendam que Monique não está solta porque a justiça do Brasil não funciona. Monique está solta porque não há provas da sua participação no crime. Numa das decisões que constam no processo, ao acolher o pedido de revogação da prisão preventiva da Monique, o juízo processante ponderou as seguintes questões. Primeiro, a delonga do processo pelo excesso de peticionamentos pela defesa do codenunciado Jairo. Segundo, a ausência de imputação de violência extremada apontada pelo órgão acusatório e de indicação concreta de que Monique tenha visto qualquer dos fatos violentos. Terceiro, não há imputação de ato material comissivo a Monique, a despeito da gravidade do delito e do furor público. Quarto, que Monique sofreu ameaças de morte e agressões no cárcere, havendo risco à sua integridade física e psicológica. Aqui eu chamo a atenção de vocês quanto a este último item. Monique está livre porque cada vez mais a justiça conclui que ela não teve envolvimento algum no crime. Mas vejam que mesmo assim, por informações descontextualizadas e distorcidas da realidade, essa mãe inocente corre risco de morte no presídio, o que não é muito diferente fora dele. É muito comum ouvir pessoas dizendo, mas ela tinha que proteger o filho dela. E, para essas pessoas, eu digo o seguinte, é exatamente isso que a justiça avaliou para livrar essa mãe das grávidas. Se Monique não tivesse protegido seu filho como pôde, considerando a dinâmica dos fatos e as circunstâncias de todo o ocorrido, certamente ela estaria presa neste momento. Além do mais, olhe-se no espelho, veja se você que está aí jogando pedras numa mãe que perdeu seu filho e sofre até hoje a sua ausência, é, de fato, tão perfeito, tão perfeita assim, para pré-julgar alguém que a própria justiça já declarou como mãe zelosa. Saiba que o seu ódio, provocado pela irresponsabilidade de alguns órgãos de imprensa que noticiam somente o que alimenta a desgraça alheia e rende com certeza a eles retornos financeiros, pode tirar a vida de um inocente. Mas se não é bastante para vocês, paladinos da justiça, vamos ver outro trecho de outra decisão que consta do processo. Abre aspas. É fundamental ter em mente que, apesar da inequívoca comoção social gerada pelos fatos, amplamente noticiados, a hipótese acusatória principal contra Monique é de que teria deixado de agir, embora pudesse, para prevenir a morte do filho. Porém, dadas as peculiaridades do caso e diante da própria natureza da imputação, não há indício de que isso tenha ocorrido, muito menos da periculosidade social da Monique ou de risco de continuidade delituosa. Sem dúvida, não subsistem os motivos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva em desfavor de Monique. Fecha aspas. Agora, se ainda assim, baseado no que a justiça está dizendo sobre Monique, se a visão limitada e míope de alguns de vocês continuam alimentando, se a incapacidade e a resistência em enxergar a verdade dos fatos convencerem vocês a não aceitar o óbvio, não será este que vos fala que dispensará energia para isso. Você é dono, você é dona da sua consciência. Não pense que você é mais justo ou justa, ou uma melhor pessoa por apontar o dedo para uma inocente sem dó e piedade, pois é exatamente o contrário. Aliás, quem prefere prejulgar e apontar o dedo para mulheres como Monique, vítimas de homens com prestígio na sociedade, saiba que essa pessoa está dando cada vez mais força para que outras mulheres tenham cada vez mais medo de denunciar. E isso só contribui para que feminicídios e agressões a inocentes ocorram. Isso só fortalece o agressor. E antes que eu me esqueça, antes de prejulgar alguém, tenta o seguinte, foca teu olhar em você. Olhe-se com um zóio diferente, entenda e coloque na mente que nenhum de nós somos assim tão simples.
Sua roupa não diz exatamente quem você é. Ela até fala algo de você, mas você pode ser vários áudios, vários átomos, várias histórias, vários tudo, vários de você mesmo, vários de vários. Eu posso ser eu mesmo de vários, compreendeu? Então, antes de qualquer coisa, respeito e empatia. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.